Normalmente são avisos, são alertas, podem significar até mesmo livramento. A forma deles de mostrar, é a linguagem do universo, né? Mostrar que isso estava sendo cortado é que elas já apareciam mortas ou morrendo. Com isso que tem significado de inveja. E logo depois você pega e sonha com um macaco, joga lá e aparece o significado para você. Amigos falsos. Aí você já começa a ligar o alerta. Peraí, amigo falso, o outro inveja? Vai, como assim, né? O que é isso? Esse pensamento negativo também atrai esses animais. Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje com mais um vídeo da série Linguagem do Universo. Como o universo se comunica com a gente. Esse vídeo eu vou poder falar sobre a comunicação feita do universo com a gente com a utilização dos animais. Agora eu tô falando dos animais negativos, porque já tem o vídeo no canal falando dos animais positivos. Eu tive que dividir porque acabou ficando muito longo o outro vídeo, tá, gente? E aí por isso que eu tô fazendo esse agora só dos animais negativos pra vocês. Antes de começar o vídeo, gente, eu quero agradecer vocês. Agradecer os primeiros 160 inscritos no canal. Fico muito feliz, muito agradecida, tá, com a presença de todos vocês aqui. Tem gente que vai falar assim, mas nossa, 160 inscritos e ela já tá se achando, já tá comemorando, não sei o quê. Gente, eu vibrei com o primeiro inscrito no canal. Eu vibrei com os 10 primeiros inscritos no canal, vibrei com os primeiros 50 inscritos no canal, com os primeiros 100 inscritos no canal, vibrei também com os primeiros 150 inscritos. Eu ia fazer o vídeo quando completou os 150 inscritos, só que acabou que foi uma correria louca, não deu tempo. Aí agora já estamos com 160. E estou aqui para poder comemorar e vibrar assim com vocês, porque eu sei que cada um dos inscritos que estão aqui no canal não são números, são pessoas, são vidas, né? Cada um desses inscritos é uma pessoa que está aqui acompanhando o meu trabalho, porque querendo ou não, vocês sabem, dá trabalho, né? Gravar vídeo, a gente disponibiliza tempo, disponibiliza energia, então assim, todos os inscritos que entram, todas as pessoas novas que estão chegando no canal, costumo dizer que é a família, né? Que está entrando na família, na nossa família, que é minha, com a espiritualidade que está aqui do outro lado também me auxiliando. Cada pessoa é uma pessoa, sabe? Assim, cada inscrito é uma pessoa. Então eu vibro com todos vocês são parte da minha família, assim. Fico muito feliz quando tem feedback nos comentários, quando tem o retorno de vocês. Fico feliz quando alguma pessoa vem e me fala que alguma coisa que foi dita ajudou ela a entender alguma coisa na vida dela. Então, assim, eu faço festa com todo mundo, gente. Fiz festa com o primeiro inscrito, tô fazendo festa aqui com 160 e vou continuar fazendo festa com cada um novo inscrito que tá aqui no canal. Porque se caso os vídeos do canal conseguir fazer a diferença na vida de pelo menos uma pessoa, eu já tô muito feliz, sabe? Eu vou sentir que o meu trabalho tá sendo recompensado, tá tendo um retorno pra mim. E assim, não só pra mim, né? Pra mim e pra toda a espiritualidade que tá aqui junto comigo, porque eu não faço os vídeos aqui sozinha, tá, gente? Tudo que é passado aqui é com orientação deles. Então, além de mim aqui na frente da câmera, tem toda uma galera que tá junto comigo me auxiliando. Não sou nada sem eles e agradeço também a companhia deles, agradeço também a proteção deles e o auxílio deles o tempo todo aqui comigo, junto com vocês. E é isso, muito obrigada, gente. Vamos voltar pro assunto do vídeo para não ficar muito longo. Assim como existe a comunicação feita para nos auxiliar, para poder eles mostrarem que tá junto da gente com os animais, tem também essa comunicação ocorrendo para poder alertar ou mostrar alguma coisa pra gente com o auxílio de animais que têm significado negativo. Não dá para se dizer que sempre esses animais vão ter significado negativo, porque depende do contexto, do que estava acontecendo. Então é a orientação que eu vou passar para vocês, como entender, né? Qual o significado, se é um significado positivo, negativo, se tem significado, se é loucura da cabeça da gente, tudo mais. Todas essas informações, gente, tudo, na verdade, tudo aqui no canal são experiências minhas, tá? Assim, coisas que aconteceu comigo, que eu fui entendendo essa linguagem do universo. Eu
comecei a passar pelo despertar espiritual lá no final de 2020. Tem uma série de vídeos aqui no canal falando sobre isso também, contando tudo que aconteceu. Com esse despertar que aconteceu, eu acabei... sim, médio todos nós somos, né? Todos nós temos a mediunidade, só que algumas pessoas afloram mais essa mediunidade e outras nem tanto, né? E nesses longos 4 anos, né, que já estamos em 2024, a cada dia isso foi aflorando mais e mais, e aí hoje eu tenho uma comunicação bem intensa, assim, com a espiritualidade. Eles me orientam o tempo todo, eles me passam mensagens o tempo todo, e com a orientação deles, aos poucos eu fui entendendo como que funciona nessa comunicação do universo para com a gente. E essa comunicação está acontecendo em massa por causa do que está acontecendo na Terra agora, né? A gente está passando pela transição, nosso planeta está deixando de ser um planeta 3D para ir para 5D, e essa transição é com a gente no meio do trem, com a gente indo junto, então a gente precisa se adequar e ir modificando. E como a espiritualidade precisa fazer esse contato para poder passar essas informações, ela necessita, né, que todas as pessoas entendam essas linguagens, como que funciona, tudo mais, para ficar mais fácil para eles passar o que precisa ser passado. Eu às vezes brinco, né, que eu meio que fui a cobaia no experimento, porque foi passada a comunicação para mim, e agora o meu trabalho com vocês é passar como que funciona essa comunicação e orientando ali para que todo mundo consiga entender como que é isso, sabe? E o que eles precisam entender disso tudo, sabe? Ouvir a intuição e tudo mais, tá bom? Por isso que eu tô aqui, por isso esses vídeos e mais outros vídeos que vão ir brotando aí no canal, e mais alguns que já tem aí disponível. Então eu vou passando para vocês tudo que aconteceu na minha vida, como que eu consegui entender, né, as mensagens espirituais, e como que eu fui modificando e me trabalhando para poder seguir conforme o plano espiritual, para... Enfim, isso aí que vocês vão vendo aí conforme vai seguir no canal. E conforme vocês vão sentindo também acontecer no mundo. Vamos lá. Como eu tinha falado no vídeo dos animais positivos, essa comunicação, ela vem pra gente. Primeiro, a gente usa de base para poder ter mais ou menos um entendimento o significado dos animais no xamanismo. É uma referência, tá, gente? E também o significado dos animais nas cartas do baralho, porque foi assim que eu fui entendendo, né? Tá, não é para todo mundo entender de cartas do baralho não, porque eu vou passar outra fase, outra coisa aqui para poder ficar mais fácil para vocês entenderem. Mas entender um pouquinho das cartas do baralho, entender também sobre o xamanismo, sobre os animais, o significado dos animais no xamanismo, auxiliou, tá? Mas isso não é, eu tenho que saber isso para poder entender a comunicação. Não, não é necessário, tá, gente? Porque vai vir da intuição e vai vir do mesmo truque que eu falei lá no outro vídeo, que quando acontece alguma coisa, a gente precisa jogar na internet, no nosso querido pai Google. A primeira mensagem que aparecer para vocês grifado sobre aquele animal, normalmente é a mensagem deles. Eu tô falando isso porque foi assim que eles falaram para mim. Eu tenho mediunidade auditiva, né? Eu consigo ouvir. Então, eles me falaram isso, que toda vez que a gente tiver dúvida, né? Vem um animal, fica encucado, fica com aquele animal na cabeça, joga no Google. A primeira mensagem grifada, eu vou colocar um exemplo aqui em algum lugar, é a mensagem da espiritualidade para vocês. Como também, né, na comunicação com os animais positivos, essa comunicação com os animais negativos pode ocorrer a qualquer momento, só que com animais negativos acaba sendo mais uma mensagem de alerta do que acontece com o positivo, né? O positivo muitas vezes, resumindo aqui, ou uma mensagem de você tá certo, você tá no caminho certo, ou uma mensagem de como se fosse uma premonição, né, de que coisas vão acontecer, coisas positivas, ou uma mensagem deles que eles estão por perto, que você pode pedir auxílio, mais ou menos assim. Agora, com os animais negativos, normalmente são avisos,
são alertas, podem significar até mesmo um livramento, sabe? A gente dá atenção para esses animais pode fazer uma grande diferença no problema que a gente poderia ter. E aí, com a utilização, né, com o auxílio dos animais, a gente tira, né, esse problema, essa chance desse problema da vida da gente. Vou usar exemplos para poder ficar mais fácil para vocês entenderem. Quando eu vim morar nessa casa aqui, antes de morar, o moço, o dono da casa, ele até falou que tinha detetizado toda a casa, porque tinha muito problema com barata aqui, gente. Era muita barata. Ele até ficou com medo de que eu ficasse assustada, por isso que ele falou que tinha detetizado a casa e tudo mais, porque era muita barata que ele falava que tinha. Aí eu realmente fiquei assustada, né? A mulher não gosta muito de barata. Ai. Só que assim, antes de mudar pra cá, eu resolvi fazer uma limpeza energética na casa toda. E realmente apareceu baratas, não apareceu tantas porque tinha acabado de ser detetizada a casa, mas apareceu sim algumas baratas. E aí eu fiz essa limpeza energética. Depois que eu fiz a limpeza energética, sumiu, não tinha mais barata nenhuma, não aparecia mais barata nenhuma. Aí vocês vão falar, nossa, mas o que barata tem a ver com limpeza energética? Quando você pesquisa o significado espiritual da barata... Ah, gente, detalhe, esqueci de falar isso pra vocês. Quando vocês forem jogar algum animal que vocês querem saber, tem curiosidade, que tá brotando no seu caminho do nada, aquele bicho, lá no Google, vocês jogam o nome do animal e significado espiritual na frente, tá? Porque se você jogar só o nome do animal, vai ficar aparecendo alguma coisa científica sobre o animal pra vocês. Então, quando vocês jogam o nome, né, a barata, no significado espiritual da internet, normalmente ela vai vir associada a excesso de pensamentos negativos, que a barata está associada a lixo, né, a coisa suja. Então, excesso de pensamentos negativos, excesso de sujeira na cabeça, digamos, né. E ela também está associada a espíritos, não seria espíritos, né, influências na casa, né? A gente fala influências, mas realmente são os nossos irmãozinhos que às vezes estão do outro lado precisando de ajuda, né? Então, influências negativas na casa, enfim, coisas do tipo. Quando eu fiz a limpeza nessa casa, e um dos quartos, eu até falo sobre isso lá no Despertar Espiritual, na playlist. Eu vou ver se eu consigo deixar a playlist do Despertar Espiritual no final também, tá, gente? Então, quando eu fiz a limpeza aqui na casa, um dos quartos da casa, que é o outro quarto onde fica meu altar, ele tinha uma energia muito estranha. Eu não conseguia ficar lá dentro, eu começava a passar mal. Por causa dessa questão da mediunidade, eu realmente passo mal em alguns locais com energia pesada. E lá era onde eu fiz a limpeza com auxílio do fogo, né, também. E é lá que o fogo subia, fazia umas labaredas assim, rodando, sabe? Mais forte. E era lá também que eu encontrava muito barata. Eu encontrava muita barata nesse quarto e dentro do banheiro, né? Então, quando foi feita essa limpeza, eu já sentia que tinha algo errado, sabe? E depois eu descobri com a história da casa, parece que a outra pessoa que morava aqui antes... o pai da menina morreu, assassinado, alguma coisa assim, sabe, gente? Então, não sei, né? A gente não pode falar com 100% de certeza, mas eu sentia que tinha alguma coisa estranha. Aí, conforme foi feitas as limpezas, e eu também coloquei meu altar lá, hoje não sinto mais nada na minha casa, não tem mais nada dessa influência aqui. Eu tive outros problemas depois, mas aí já foi outra situação. Vou usar também de exemplo para vocês. Que mais pra frente eu descobri que eu tinha sido alvo, né, de magias, de coisas negativas. E aí, de novo, essas baratas voltaram, né, bastante. A casa sempre estava limpa, mesmo limpa, tinha, né, porque barata acaba sendo sinônimo de sujeira também, né, gente? Então, se a casa estiver bagunçada, vai dar barata. Mas mesmo que a casa estivesse limpa, ficava aparecendo barata aqui. Então, por aí já via que tinha alguma coisa errada, né? E eu sentia também. O fato de sentir também auxilia nessa hora. E aí coincidiu com mais um monte de outras coisas que aconteceu na época da magia, de voltar a ter baratas andando aqui na casa, sabe? Só que nessa época era estranho, porque elas apareciam... Mas logo depois, eu nem precisava jogar veneno, não fazia nada, gente. Assim, a barata já tava com as perninhas pra cima, terminando de morrer. Ou às vezes eu encontrava elas já mortas.
Com o tempo, eu descobri que isso estava acontecendo porque a espiritualidade que toma conta de mim estava dando um jeito nisso, sabe? Qualquer influência negativa que estava tentando adentrar, estava tentando prejudicar, eles iam cortando, e a forma deles de mostrar, é a linguagem do universo, né? Mostrar que isso estava sendo cortado é que elas já apareciam mortas ou morrendo. Era desse jeito. Então eu já recebi essa mensagem da espiritualidade falando que estava sendo limpo o terreiro, né? Limpo o terreiro. Estava sendo limpa a casa. Mas eu não podia dar bobeira, vigiar e orar, gente. Ó, vigiar os pensamentos e continuar fazendo oração, fazendo limpezas energéticas e tudo mais que eu tinha que fazer. A minha parte eu tinha que fazer, eu não podia parar, né? E assim foi indo. E dava certo, sabe? Sumia, acabava barato e tudo mais. Mas como eu não fui vítima somente de uma vez de magia, foi várias vezes, normalmente quando a pessoa reformava essa magia, elas vinham, voltavam de novo, era a forma da espiritualidade mostrar, uma das formas, né, da espiritualidade mostrar que isso estava voltando para casa. E aí eu entrava de novo com limpeza energética, pegava com a minha espiritualidade e tudo mais. Então, foi essa forma que a espiritualidade encontrou para poder me mostrar o problema na casa por causa disso. Outra forma que eles também mostravam, igual eu tinha falado no vídeo sobre os animais positivos, aqui tem muito beija-flor, sempre tá cheio de beija-flor lá fora, mas quando era reformada essas magias, eles sumiam, gente. O clima ficava tão pesado que nem beija-flor aparecia aqui mais. Então, por aí vocês veem, né? Aí eu comecei a notar, poxa, tem algo estranho, tá errado, né? Os bichos sumiam assim. Então era outra forma de comunicação que vinha do universo para poder mostrar, porque um local pesado normalmente não vai atrair animais tão sutis assim, que é o caso de beija-flor, abelha, alguns tipos de passarinhos. Eles não conseguem ficar em locais pesados, sabe? Eles não são atraídos para locais pesados. Por mais que a pessoa tenta chamar, coloca ninho, coloca alimento para esses bichinhos, se a energia daquele local não estiver boa, eles não vão ficar lá. E foi isso que aconteceu. Então, como eu já tinha que ficar esperta com a questão de ter magia, ter uma influência tentando me contaminar, então eu tinha que ficar esperta com os meus pensamentos também. Se a gente baixa a nossa vibração com pensamentos negativos, não tem como. Baixou a vibração, esses irmãozinhos do outro lado vai ter acesso à nossa energia e vai ficar tentando influenciar a gente. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pensa, não alimentar esse tipo de pensamento. Eu até fiz um outro vídeo, tá? Eu vou deixar, vou ver se eu lembro também de deixar. Eu só vou falando que vou deixar um monte de coisa no final, né? Espero conseguir lembrar de deixar tudo. Eu vou deixar o vídeo no final sobre pensamentos negativos que eu tinha falado pra vocês, né? Como conseguir diferenciar esses pensamentos na mente da gente. Então, auxilia, né? Eu com o tempo, com essa linguagem também do universo, eu consegui entender como que funciona. Como que a gente sabe quando o pensamento é nosso e quando é influência, tá? E eu vou deixar o videozinho pra vocês também. Mas assim, em resumo, se a gente abaixa o padrão vibratório, seja com um sentimento de raiva ou de tristeza, alguma coisa ruim assim, na hora eles conseguem ter acesso à nossa energia e tentam nos influenciar ali de alguma forma. E aí coincidiu, né? Na mesma época que teve esses problemas de magia, foi a época também que o meu pai morreu. Então eu já estava muito triste, bem abalada, então acabou acontecendo, desencadeando, né? Que nem bola de neve, aí brotou barata, sumiu o beija-flor, a passarinha começou a ficar mais triste, então foi esse tanto de coisa acontecendo. Ah, e outra coisa, gente, os animais eles sentem muito, eles puxam, tá? Tanto que eu acabei tendo perda de animais no primeiro momento que isso aconteceu, porque eu não sabia muito bem lidar ainda com a situação. Então eu tinha baixado muito meu padrão vibratório com isso, por mais que a espiritualidade estivesse tentando me ajudar, eu acabei tendo perda de animais por causa disso, né? E até tô falando sobre isso também lá nos vídeos do Despertar Espiritual. Então a gente tem que vigiar sempre, senão nem a espiritualidade consegue ajudar a gente, sabe? Se cria uma barreira negativa, então nem eles conseguem adentrar no nosso campo. Por exemplo, o significado do rato. Rato, ele tem um significado até no baralho, enfim,
como roubo energético. Porém, ele pode ter outros significados também, por isso que precisa jogar no Google, né, para ver ali com o significado espiritual, para poder verificar qual que é, o que aparece em destaque para você. Às vezes, se há um sonho, é bom também colocar a situação em que o rato apareceu, porque dependendo da situação, pode significar outra coisa. Por exemplo, vai que o rato estava sendo perseguido. Então, se é um roubo energético, se o significado do rato é roubo energético e no sonho ele estava sendo perseguido, então tem alguma espiritualidade do bem, alguma coisa, ou até seu próprio eu superior perseguindo aquele animal, perseguindo aquele roubo energético para que ele deixe de existir, sabe? Ou uma atitude sua que está modificando, né? Ah, gente, lembrando também, os animais, eles também podem, nem sempre é só significado espiritual, né? Às vezes é o nosso interior também mandando mensagens. Igual, por exemplo, né? Sonhar com formiga, dependendo, joga no Google, claro, né? Dependendo do significado, pode ser falta de empenho no trabalho, necessidade de se comprometer mais. Vocês conseguem ver que dependendo da situação, o significado muda. E dependendo da situação também, nem sempre é espiritual o problema, que pode ser alguma coisa interna que o seu subconsciente está tentando te alertar de alguma forma para que você trabalhe. É assim. Sonhos com urso pode ter significado quando você vai procurar. Pode ser um aviso de inveja, de pessoas negativas querendo fazer alguma coisa, mas pode também ter um significado positivo. Tudo depende, né? Mas aí, tipo, se caso se repete o sonho, né? Se repete o significado. Você tem sonhos com vários animais diferentes, mas quando você vai pesquisar o significado, sempre é o mesmo significado. Aí já tem que ficar em alerta, né? Vamos usar um exemplo. Sonhou com um urso que tem significado de inveja. Pode vir a ter esse significado. Aí logo depois você pega e sonha com um macaco. Que o macaco vai que você joga lá e aparece o significado para você. Amigos falsos. Aí você já começa a ligar o alerta. Peraí, um amigo falso, o outro inveja? Uai, como assim, né? O que é isso? Você entendeu como é que é? Igual nesse exemplo, né? Que muitas pode ser que seja mensagens sobre a gente mesmo, né? O hamster, como eu falei lá no outro sonho, o hamster é um bichinho bonitinho, fofinho e tal, mas ele pode significar vulnerável, a gente está se sentindo vulnerável em alguma situação, entendeu como que é? O universo, ele utiliza das ferramentas que a gente tem, né? Por exemplo, uma ferramenta de pesquisa, que é o caso do Google, para poder orientar a gente, mostrar pra gente o que a gente precisa trabalhar na gente ou o que a gente precisa verificar e ficar atento no externo. Formiga, gente, também pode, excesso de formiga na casa pode significar desequilíbrio, tá? Desequilíbrio energético na casa, tá bom? Já aconteceu também de ter excesso de formiga aqui, aí, né, depois que eu fiz as limpezas, prestei atenção nos meus pensamentos, as formigas simplesmente desapareceram sem precisar colocar veneno nem nada. Tem bichinho que tem a cara ruim, a gente acha que o significado é ruim, mas pode vir a ter um significado positivo, que é o caso da lacraia, né? Já teve situações que apareceu uma lacraia aqui, já teve 2 vezes na verdade, e quando eu fui buscar o significado espiritual, né? O significado era transição, transformação, na verdade, né? Espiritual. Olha só, é um significado bom, né? Quer dizer que a gente está evoluindo, está modificando. Há um tempo atrás, eu sonhei com um morcego, sonhei com um escorpião preto. E aí, quando eu fui buscar o significado, já era um significado negativo, nesse caso, né? E aí já acendi o alerta, porque era bem específico, eu sabia de quem que estava sendo falado ali naquele sonho, sabe? Sonhar com escorpião. Principalmente se une com outros sonhos também que ia acontecer na mesma época. Então, dependendo, são sim alertas pra gente, sabe? No caso do escorpião, era uma tentativa de alguém frustrar os meus planos ou interferir no meu trabalho, nos meus projetos. Eu já consegui entender o que era e já consegui tomar uma ação para antes que isso viesse a acontecer. E sonhar com morcego, eu nem imaginei que pudesse ter um significado negativo, porque era um sonho bem fofo esse com morcego. Era uma família de morcego com os filhotinhos e tal.
E eu acho bonitinho, gente, eu acho muito fofo um morcego. E quando eu fui buscar o significado, infelizmente era um significado negativo. Era indício de influência negativa na casa. E aí coincidiu com outras coisas também acontecendo, que confirmou essa suspeita de influência negativa. Então aí a gente já entra, né, com a parte espiritual, pedindo auxílio da espiritualidade, para que esse ser, né, essa influência, entenda que não é o lugar dela aqui. E aí deu certo, não existe mais influência. E ainda batia, né, porque na época eu tava tendo uns ataques, eu falo que é ataque espiritual, porque do nada vinham pensamentos negativos que nem batia, tipo, eu tava rindo de alguma situação, aí do nada vinha alguma coisa negativa, sabe? Eu ficava assim, gente, isso não é meu, né? Isso não bate comigo. Então, por aí você vê que tem alguma coisa errada, né? Então, tudo na mesma época coincidiu. Na mesma época, minha passarinha ficou mais quieta. Na mesma época, os beija-flores sumiram. Na mesma época, tive esse sonho com o morcego. Na mesma época, começou algumas sincronicidades com números. E sobre números, depois eu vou fazer um outro vídeo para vocês. É o próximo do canal. Falando como que funciona essa sincronicidade com os números. Eu também aprendi o significado, aprendi a interpretar esses números. Vai ser o próximo vídeo, tá, gente? Então, assim, foi tudo isso junto, que aí eu fui, né, ligando ali, montando o quebra-cabeça e notando onde que tava o erro. Então, por exemplo, tem sonhos, igual eu falei pra vocês, que não tem um significado ruim, mas eles vêm como um alerta ou até mesmo uma preparação pra gente. Igual outro dia eu tive sonho com formiga, né? Então, tipo, tem coisas aí no trabalho que tem que ser vistas, entendeu? E só mais uma coisa, gente, voltando lá nas baratas, que eu já ia esquecendo de falar, pode ser, né, questões espirituais, mas pode ser também os nossos pensamentos. Excesso de pensamento negativo também atrai esses animais, também faz com que eles ficam na casa. Nós mesmos podemos ser nossos obsessores também. Então, se caso está aparecendo um rato, roubo energético, mas quem será que está roubando? Será que é um roubo energético externo? Ou é você mesmo que está roubando a sua própria energia com excesso de autossabotagem ou pensamentos ruins, coisas negativas? Também influencia, tá? A gente também pode ser nosso auto-obsessor. Então, tem que ter esses cuidados, tá, gente? Então, a gente precisa entender, né, como que funciona essa comunicação, porque eles estão tentando essa comunicação com a gente para nos auxiliar para essa próxima fase agora de evolução, de mudanças que está ocorrendo no planeta. E é isso, gente. Vou encerrar por aqui esse vídeo, tá bom? Continuem assistindo os vídeos do canal, vai ter mais vídeos sobre linguagens do universo, vai ter mais vídeos na playlist. O próximo vai ser sobre os números, tá? Sincronicidade com números. E também tem outras playlists aqui no canal, tem outros assuntos que é muito importante nesse momento que a gente está passando. Faz aí uma maratona no canal, pessoal. Assiste também, eu acredito que pode ajudar vocês, tá bom? Que é feito aqui com muito carinho por todos nós que estamos aqui. Como eu disse para vocês, eu não sou a única, eu sou a porta-voz, mas tem toda uma espiritualidade de peso poderosa aqui auxiliando nesses vídeos, tá? Para poder passar esse conteúdo e auxiliar vocês, assim como eles me auxiliaram, tá bom? É isso, gente. Até o próximo vídeo. Bye, bye!